Eles subestimavam muito ele, sabe? Ele era tipo o irmão mais novo que fica aí, cala a boca e só toca guitarra e não enche o saco, entendeu? Era mais ou menos isso. E a loucura é que uma das músicas mais famosas dos Beatles, entre várias, é Something. Então, foi isso que eles falaram justamente. Ele foi aprendendo com o tempo a compor com eles. Caraca, que loucura. Aliás, isso me lembra muito uma das músicas que poucas pessoas falam, mas eu gosto muito, que é The Ballad of John and Yoko. Acho essa música fenomenal, é uma música que traz até uma pegada meio blues, é uma música que eu gosto bastante. Mas pra gente voltar aqui pra esse fim. Tem uma música, eu quero que você me lembre se você souber, que o George ia fazer a linha de guitarra e ele deixou pro outro dia. E o Paul fez a guitarra quando o George não estava e no outro dia já estava lá. Então tinha essa questão de conflitos também do Paul, às vezes, e o John não deixarem o George Harrison aparecer e brilhar mais na banda. Assim, o problema é o seguinte, a culpa não foi só do Paul e do John, foi também do George Martin. Porque assim, quando o Paul e o John chegavam com alguma música, o George Martin ouvia e ele gostava. Aí ele falava, legal, vamos gravar isso, né? Aí o George Harrison chegava, mostrava uma música, o George Martin falava assim, depois a gente ouve de novo, vai, deixa pra lá. Ia deixando pra lá, ia deixando pra lá. Então, o George foi se sentindo subestimado, né? Tanto que, não sei se você conhece uma música dele chamada Isn't It a Pity? Não, não conheço. Ela tá no All Things Must Pass, é uma música maravilhosa. O George fez ela pro Rubber Soul, sabe? O John ouviu e falou, não gostei, não vamos gravar. Daí ele ofereceu de novo no Revolver. Eles falaram assim, não vamos gravar. Quer dizer, ela foi parar no All Things Must Pass. É uma música fantástica, é linda, 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 uma música muito bonita. Então, assim, eles subestimavam muito ele, sabe? Ele era tipo o irmão mais novo que fica aí, cala a boca e só toca guitarra e não enche o saco, entendeu? Era mais ou menos isso. E a loucura é que uma das músicas mais famosas dos Beatles, entre várias, é Something. Então, foi isso que eles falaram justamente. Ele foi aprendendo com o tempo a compor com eles, e quando chegou no Abbey Road, ele veio com Something e Here Comes the Sun. Né? Já o próprio Why My Guitar Gently Weeps, quando ele mostrou, eles não queriam gravar. Aí o que o Jorge fez? Ele chamou Eric Clapton pro estúdio para tocar guitarra solo, porque ele falou, eles não vão deixar eu tocar, não vão querer gravar, só que com o Clapton aqui eles não vão poder falar não. Então o Clapton chegou, eles ficaram sem jeito e tal, vamos gravar, e gravaram. E é uma puta música maravilhosa. Putz, né? Nossa, é uma das melhores pra mim ali dos Beatles, com certeza. E tem, aliás, tem uma música dos Beatles que eu acho que eu não gosto muito. E a gente vai tocar nesse ponto depois que a gente fechar esse do que seja realmente o fim. E muitas pessoas, por mais que eu sempre me confundo porque o projeto Get Back, que depois virou Let It Be, ele foi gravado antes, só que ele foi lançado depois. Ele foi gravado antes do Abbey Road. E o Paul queria o quê? Get back, voltar, né? Voltar to where you once belong, pra onde você pertence, voltar ali mais pras raízes. Eu acho que era uma tentativa de retomada. Putz, eu tô vendo aqui que a gente tá meio... não tá muito legal, eu queria voltar. Só que falam assim, poxa, é o primeiro álbum dos Beatles em que os quatro não estão juntos. Você olha a capa do Lady B, são 4 fotos isoladas. Todos os outros álbuns, eles estão juntos, né? E esse não, ou seja, isso daqui realmente encerra os Beatles porque a convivência deles está insuportável. Não, ali acho que foi uma questão de escolha de fotos só, de quem resolveu produziu a capa e tal, porque tem muitas fotos deles naquela época juntos. Podiam ter usado várias outras fotos, entendeu? Mas de repente o cara que criou a capa resolveu fazer daquele jeito e tal. Então não seria esse o motivo, né? Sim. Porque tinha muitas fotos deles juntos. E tem pessoas também que pegam fotos do Abbey Road, onde eles estão juntos, e mostram umas fotos mais de bastidores. E fala assim, olha só como a interação deles está aqui. Então todo mundo sério, ninguém brincando com ninguém.
eles parados. Obviamente é uma foto, né? Mas, enfim, não tem ali a foto não traz uma energia, não traz algo, assim, Não, sabe? tem uma foto antes deles começarem a caminhar, que eles estão ali, eles estão brincando um com o outro. E até depois passou uma senhora e foi lá arrumar o paletó do Ringo. Tem a foto da mulher arrumando, que foi a Linda Eastman que bateu, né? A Linda McCartney. Que bateu essas fotos por trás, assim, porque o cara que bateu a foto da capa, ele ficou centrado ali na rua só para bater aquele ângulo, né? Então tem algumas fotos assim mostrando os bastidores, eles sentados lá na escada do estúdio do Abbey Road, conversando e tal. Então tem umas fotos eles não tava assim tão eles não estavam brigando, eles não estavam de mau humor. O documentário mostra, até tem uma parte do documentário em que o George chega com I'm Mine, e aí eles começam a dançar a música antes de tocar. Então, o John Yoko, então mostra algo muito forte, algo muito bom entre eles, mas também no meio desse álbum o George decide sair da banda por um tempinho, né? Tipo, um dia, foi. sei lá. Foi uns 2, 3 dias. Não, teve assim, o Jorge ficou infeliz com uma série de coisas que estava acontecendo, porque assim, não davam voz para ele, né? Então, por exemplo, o Paul McCartney com o Maxwell Silverhammer, sabe? Eles chegaram, pra você ter uma ideia, tem 109 takes de Maxwell Silverhammer, ou por aí. Se não tiver 109, tem 108, ou 110, ou 120. E o Jorge falou assim, tem uma entrevista dele que ele fala assim, eu não aguentava mais tocar Maxwell Silverhammer, eu já estava cansado, não, sabe? Não tem, vamos fazer outra coisa. Né? E o Paul, não, vai mais uma vez, tom, sabe? E, então, assim, teve umas coisas assim que foram cansando ele, né? Às vezes eles estavam conversando, ele ia falar alguma coisa, eles não deixavam ele falar. Então ele foi sentido de lado, rejeitado. Até que ele chegou e falou assim, bom, se eu não tenho importância, eu vou embora. Né? E aí o John, sarcasticamente, chama o Clapton. Chama o Clapton, o quê, bicho? Você é louco? Porque ele fala isso, ele fala no filme, chama o Clapton. Não, sem Clapton aqui, deixa o Clapton longe daqui. Porque eles tinham uma essência muito deles. Tem banda que tem pessoas que são substituíveis. Mas Beatles, não tô dizendo que Beatles é a única, mas é uma das bandas que não dá pra você imaginar uma outra pessoa substituindo qualquer um deles. Não dá. Fica muito... Enfim, e aí todas essas coisas acabaram levando o fim dos Beatles. Então, retomando, nós temos a morte do Brian, a entrada desse novo empresário, esqueci o nome dele, Klein. o Alan Klein. E aí nós já temos essa questão, às vezes, do conflito entre eles em si, do George achando o Paul meio boss, meio mandão, e ele e o John, aliás, podando muito ele, se sentindo mal por conta disso. Mas tanto que você vê que quando os Beatles... porque assim, eles queriam... Cada um estava querendo gravar um disco solo. Então eles achavam, na época, que gravar um disco solo tinha que acabar com a banda. Depois, com o tempo, eles foram perceber que não precisava. Eles podiam gravar cada um seu disco, se reunir no estúdio e gravar mais um disco dos Beatles a cada 3 anos, 2 anos, 4 anos. Porque entendeu? eles podiam ter feito isso, né? Nesses 10 anos aí. Mas aí foi. Tanto que você vê que o Jorge, logo que, acabou, porque na verdade eles nunca se reuniram e falaram assim, acabou. Não teve isso. O Jorge, logo que se separaram, foi cada um para um lado e tal, ele lança um álbum com 3 LPs praticamente. Né? Um é Jam, mas tem 2 LPs com um monte de música que todas foram rejeitadas pelos Beatles. E foi um álbum triplo no mercado mundial que foi para o primeiro lugar das paradas de sucesso. Entendeu? E foi o primeiro álbum de carreira solo deles que foi para o primeiro lugar da parada de sucesso. Que loucura. O do Paul e do John não foram. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.